A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu venho em resposta a um dos meus seguidores inscrito no canal que fez 3 perguntas e 3 tópicos interessantes. Ele perguntou para mim se o Espírito Santo vai estar presente no período da grande tribulação. Também ele perguntou se a palavra seria pregada na grande tribulação e por que a igreja passaria pela grande tribulação. Eu respondi a ele que durante a grande tribulação a igreja vai ser a principal fonte de pregação da palavra, e com certeza o Espírito Santo vai estar agindo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do juízo, do pecado e da morte. Toda blasfêmia será perdoada contra o Pai, contra o Filho, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá salvação, porque é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da morte. Ele é o agenciador, é o Espírito Santo quem convence o homem. Então, com certeza, o Espírito Santo vai estar agindo durante a grande tribulação. E a prova disso é a convenção de Israel. Israel se converterá. Alguns estudiosos bíblicos pré-tribulacionistas, eles falam um assunto interessante. Eles acham, isso é até uma incongruência, desse ponto de vista, a ideia de um arrebatamento para tirar a igreja e o Espírito Santo da terra antes da manifestação do Espírito Santo. Se isso fosse o caso, o anticristo seria anti o quê? Isso de mover a igreja e o Espírito Santo, e aí sim temos a convenção de Israel num período curto de 7 anos. Isso aí é uma ofensa ao ministério da igreja e do Espírito Santo, um reducionismo da missão da igreja e do Espírito Santo, que promove um escapismo e alienação, além de ferir o bom senso das Escrituras Sagradas. Não tem sentido nenhum. Se a igreja não tiver aqui nem o Espírito Santo, o anticristo vai perseguir o quê? Ele vai ser anti o quê? Como o texto que eu li no meu vídeo anterior fala, que 2 sinais têm que acontecer, que primeiro é a apostasia e depois a manifestação do iníquo, o homem do pecado, que se levanta contra tudo que se chama Deus, que se adora aos cultos, e ele vai sentar no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo ser Deus, implantando sua religião mundial, e assim perseguindo todas as religiões, dando início assim à grande tribulação. Mas a igreja vai estar presente. Respondendo com essa questão e pelas perguntas que foram bem colocadas pelo meu seguidor e inscrito no canal, agradeço a ele pelo comentário, pela pergunta. Em resposta a isso aí, e para complementar, ele perguntou também por que a igreja passa pela grande tribulação. Eu digo a coisa a você: tudo na vida tem seu teste. Deus com certeza nos últimos dias irá testar os seus filhos para ver quem realmente é fiel a Ele. E a grande tribulação será o grande teste de Deus. Porque muitos vão se escarnecer, muitos irão negar quando vir a opressão, a perseguição, quando for introduzido o chip, o microchip, o sinal na testa ou na mão, que é o sinal, a marca da besta, que está revelado lá em Apocalipse, bem claro. Essa questão que ninguém vai comprar nem vender, senão aqueles que tiver o chip, tiver adorado, aceitado a lei do anticristo. Muitos cristãos vão se rebeliar. E por que esse ensinamento errôneo de ensinar que a igreja não passa? Qual o sentido disso? Por que as mídias, as igrejas estão sendo instruídas, ensinadas errada e permanecem no erro até hoje? Esse foi o modo que Satanás
iludiu a mente desses estudiosos pré-tribulacionistas que pregam que a igreja não passa pela grande tribulação. Para quando tudo isso acontecer, esses irmãos, que é mais ou menos 99% dos cristãos de hoje em dia, que não acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação e que acreditam num arrebatamento secreto e que acreditam que a igreja não passa, esses cristãos que vão sofrer, os que vão negar, os que vão blasfemar, porque eles foram ensinados errado, aprenderam errado e vão permanecer no erro. E quando vier a grande opressão, a grande perseguição, ele vai dizer: meu Deus, Deus me abandonou. Quer dizer, o cristianismo não é verdade, Jesus não existe. Cadê a promessa da nossa redenção? Cadê a promessa do arrebatamento? Quando ele estiver sofrendo a perseguição do anticristo, eles vão negar. Eles serão aqueles que vão escandalizar, vão negar e vão até aceitar. Porque muitos pastores hoje em dia, que nem muitos aí famosos, que eu não posso citar o nome, que estão até defendendo já o microchip, dizendo que o chip não é nada demais, que o cristão pode ter o chip, que é uma tecnologia, não tem nada a ver com a marca da besta. Esses aí são os pastores, são uns enganadores, provando assim a minha tese, que muitos pastores desse sistema corrompido religioso, desse falso ensino, estão até hoje enganando. Eles não querem perder seus status, não querem perder o seu poder, não querem perder sua vida boa, nem os seus patrimônios, nem os seus impérios religiosos, as suas denominações ricas, numerosas. Ele quer insistir nesse ensino errado para que você seja ovelha dele, seja gado dele, seja manipulado por ele e até o fim viva enganado nesse sistema, nessa corrupção chamada religião de hoje em dia. Sistema religioso corrompido, evangelho contraditório às verdades de Cristo. É por isso que eles ensinam errado, para manter você na servidão. Mas hoje eu vos revelo a verdade, que a igreja passa sim pela grande tribulação e que não existe arrebatamento secreto. Sobre o arrebatamento secreto da igreja, é um ensino que eu quero dar continuidade a tudo que eu tenho pregado sobre escatologia. Eu preguei sobre os 10 sinais da volta de Jesus, preguei sobre que a igreja passa pela grande tribulação e agora eu estou pregando que não existe arrebatamento secreto. Eu quero dizer a vocês que esse ensino conhecido de todos os crentes, seguido como doutrina por 99% dos cristãos no mundo, mas que isso mesmo não é o que a Bíblia ensina. O fato sobre o arrebatamento da igreja secreta, nós podemos ver diversas passagens bíblicas. Nós podemos utilizar diversos textos para defender o arrebatamento. Eles podem usar qualquer argumento defendendo o arrebatamento secreto, mas não tem sentido isso. Se analisarmos os textos bíblicos, o próprio Jesus, no seu sermão escatológico, ele define sua vida como um relâmpago. O problema é que muitas pessoas interpretam esse texto de maneira equivocada. Eles acreditam que Jesus está ensinando que sua vida será tão rápida como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e logo o evento será então invisível, imperceptível e secreto. Porém, não é isso que o texto está dizendo. Quando Jesus ensina que sua vinda seria como um relâmpago, ele estava querendo dizer que ninguém iria perceber esse momento. Ele não está querendo dizer que ninguém ia perceber esse momento, de maneira nenhuma. Ao contrário, ele utilizou o exemplo do relâmpago para trabalhar duas verdades sobre sua vinda repentina e visível. A volta de Jesus será repentina, assim como o relâmpago, que em uma tempestade, todos sabem que pode ocorrer um relâmpago, mas ninguém consegue prever exatamente quando e onde ocorrerá. Às vezes somos surpreendidos por um raio que cai em um local próximo a nós, e geralmente ficamos surpresos e assustados por repentino, uma coisa que é tão repentina, tão sem esperar, de repente. Mas isso não implica que esse acontecimento foi secreto e invisível. É fundamental então percebermos que repentino não é a mesma coisa que secreto. Essa é a má interpretação do texto. Eu quero ler aqui alguns versículos que está em Mateus 24.
um texto bastante interessante sobre o sinal, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todo. Assim será também a vida do Filho do Homem. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 41. E diz assim: então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um, deixado o outro. O dilúvio, quando veio, ele saiu levando todos, levando. Quem foi salvo foi aqueles que estavam na arca, foram guardados na arca. Os que foram levados foram os que pereceram. O texto aqui está falando do dilúvio. Aí os pré-tribulacionistas usam esse texto: estão dois no campo, será levado um tomado o outro, achando que o que vai ser levado é o que vai ser arrebatado. De maneira nenhuma. E dois estão moendo no moinho, será levado. O texto está falando sobre o dilúvio, que levou a todos. E o que foi levado foi o que foram mortos pelas águas do dilúvio. É uma questão de interpretação. Os textos pré-tribulacionistas que defendem o arrebatamento secreto são argumentos fracos, sem fundamento bíblico. O acontecimento do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus, é algo que vai ser tremendo. E diz assim a palavra no capítulo, mesmo capítulo 24, versículo 29: os sinais da sua vinda. E logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma ou outra extremidade do céu. Aleluia. Veja que coisa, logo depois das aflições da grande tribulação, as aflições daquele dia, o sol não vai dar a sua luz, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu serão abaladas, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá um sinal do Filho do Homem, a volta de Jesus, e todos os olhos de todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Quer dizer, a volta de Jesus é um acontecimento glorioso. Todos os olhos o verão. Não existe arrebatamento secreto. Essa questão de arrebatamento secreto é um ensinamento errôneo, doutrina de homens, pessoas que não têm discernimento do Espírito, pessoas que não têm a sensibilidade do Espírito, que não têm coragem de se trancar no seu quarto com uma hora de joelho ou com a face no pó, que não descem pela madrugada clamando a Deus a revelação da sua palavra. São muitos pregadores hoje, jovens pregadores famosos, pregadores do movimento, do reteté, do ratatá, os pregadores da prosperidade, os pregadores animadores de torcida, animadores de igreja, mas são poucos que buscam a verdade, de pregar a verdade do Evangelho Imaculado de Cristo, o arrependimento, pregar a volta de Jesus, a grande tribulação, que os crentes se preparem para se encontrar com seu Deus. São poucos que pregam o amor, a caridade e pratica isso, porque pregar é fácil, ensinar o amor é fácil, difícil é amar. Tantas pessoas estão por aí precisando de uma palavra sua, minha, do Evangelho verdadeiro que transforma, que liberta. Nós estamos vivendo os últimos tempos da terra, a apostasia já começou, esse é um dos sinais da volta de Jesus. A apostasia teológica e a apostasia pessoal. A teológica é esses falsos ensinos, e a pessoal é cada um se entristecendo cada dia mais por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando em cumprimento da palavra. E a segunda volta é a manifestação do anticristo. Te prepare, Israel, a igreja passa pela grande tribulação. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. A paz do Senhor para todos. Amém.